Sejam todos bem-vindos à quarta parte da videoaula sobre estatística. Nessa videoaula estudaremos o histograma, que é um gráfico criado a partir de valores organizados em intervalos reais, também chamados de classes. Temos um exemplo, registro das alturas em metros de 20 jogadores do time de futebol da escola. Imagine criar, por exemplo, uma tabela onde cada linha da tabela tem um desses valores. Então ficaria uma tabela muito extensa, né? Imagine também criar, por exemplo, um gráfico de barras, onde cada barra vai se referir a um dos valores. Seriam muitas barras, seria um gráfico também muito extenso e cansativo. Em casos como esse, é conveniente, digamos assim, criar o histograma, que é um gráfico criado a partir de intervalos reais. Eu vou criar intervalos. Bom, para isso vamos criar o rol, para ficar mais fácil o estudo. Vou criar o rol dos dados, organizar aqui na ordem crescente, poderia ser na decrescente também. Eu vou escrever da menor altura, que é 1,60, até a maior altura, que é 1,95. Está aqui o rol pronto. Agora vamos criar a amplitude do grupo, amplitude total, que é a diferença entre a maior altura e a menor altura, o maior valor da pesquisa e o menor valor. Essa diferença deu 35 centímetros, a amplitude total do grupo. Agora eu devo escolher quantas classes eu vou criar para a minha tabela e para o meu histograma. Bom, não há um número obrigatório. Vou escolher 4, poderia ser 3, 5, 6. Eu vou escolher 4 classes. Então eu quero dividir a minha tabela em 4 linhas, 4 intervalos. Logo, eu vou dividir a amplitude total por 4, 35 dividido por 4, para criar assim a amplitude em cada classe. 35, só que 35 dividido por 4 não resulta um número inteiro. Vou procurar, depois de 35, qual é o próximo inteiro que divide por 4. No caso, 36. 36 divide por 4, dá um número inteiro, né? Resulta 9, ou seja, vou criar 4 classes com 9 centímetros de amplitude. Está aqui o rol, repetir o rol, é o mesmo exemplo. Então eu escrevi aqui, eu quero criar agora 4 classes com amplitude de 9 centímetros. Está aqui a tabela de frequência, variável estudada é a altura em metros. Vou calcular, vou contar, fazer a contagem, né, para chegar na frequência absoluta. E também depois calcular a frequência relativa. Vejam que aqui eu escolhi 1, 2, 3, 4 linhas, onde eu vou escrever em cada linha uma classe. A primeira classe, a menor altura é 1,60, então vai ser de 1,60, como a amplitude na classe é 9 centímetros, é só somar 1,60 mais 9, dá 1,69. Então o primeiro intervalo vai de 1,60 a 1,69. Todos os jogadores que estiverem nesse intervalo serão contados nessa classe. Lembrando que esse intervalo é semi-fechado à esquerda. Ele é fechado à esquerda e é aberto à direita. Ou seja, 1,69 não faz parte desse intervalo. Ele vai começar o próximo intervalo. Aí eu vou fechar para ele no próximo intervalo. Bom, agora, quantos jogadores estão dentro desse intervalo de alturas? De 1,60 a 1,68, já que 1,69 não pertence porque está aberto. Eu tenho 1,60, um jogador, 1,68. Então eu tenho a frequência absoluta, 2 jogadores nesse intervalo, na primeira classe. Segunda classe, vai começar de 1,69, fechado agora, fechado para 1,69. E eu somo a 1,69 a amplitude de classe, que é 9, né? 1,69 mais 9 dá 1,78. Então a segunda classe é fechado para 1,69 e aberto para 1,78. Significa que quem tiver 1,78, se tiver algum jogador, não será contado aqui, vai ser contado na próxima classe. Bom, de 1,69 a 1,77 nós temos 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Próxima classe, ou de 1,78, fechado para 1,78. Aí 1,78 mais 9, que é a amplitude de classe, fica 78 mais 9, 87. Então eu vou contar quantos jogadores agora estão nesse intervalo. De 1,78 a 1,86, né? Pois 1,87 está aberto. Eu tenho 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 jogadores. Vejam que agora eu tenho um jogador aqui de 1,87, porém ele não entra nesse intervalo, uma vez que 1,87 é um limite aqui à direita que está aberto. Então ele não participa, ele vai iniciar o próximo intervalo. O último intervalo, a última classe, nós temos 1,87 mais 9, que é a nossa amplitude de classe, né? 1,87 mais 9 dá 1,96. 87 mais 9, 96. E aí os demais jogadores estarão nesse intervalo. 1,87, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. E fazendo a soma da frequência absoluta, nós teremos o total de jogadores. 5 e 2, 7, 7, 14, com 6, 20. 20 jogadores. Fazendo agora a frequência relativa, e lembrando que frequência relativa eu posso ter decimal, fracionário ou percentual. Como chegar? Relembrando da última videoaula. Para encontrar a frequência relativa é só dividir 2 pelo total de pessoas pesquisadas. Aqui eu vou calcular a frequência relativa da classe 1, que são atletas de 1,60 a 1,69. São 2 em 20. Então, dividindo 2 dividido para 20, que porcentagem? Vamos escrever em porcentagem essa frequência relativa. Se eu conseguir multiplicar o 20 por um número que resulte 100, um número que vezes 20 dá 100, eu consigo a porcentagem mais rápido. Bom, 5 vezes 20 é igual a 100. Veja que eu estou forçando a porcentagem, uma vez que porcentagem é uma fração cujo denominador é igual a 100. 5 vezes 20 é 100. Eu multiplico também o numerador. 5 vezes 2 é 10. Ou seja, 2 de 20, 2 jogadores em um grupo de 20 equivale a 10%. Esse percentual aqui é 10%. Como em todas as classes nós teremos o mesmo total, que é 20, né? Eu vou fazer 2 de 20, depois 5 de 20, depois 7 de 20, depois 6 de 20. E sabendo que 5 vezes 20 é 100, é só multiplicar todo mundo por 5, que eu encontro a frequência relativa de cada classe. Então, 5 vezes 2, 10. Então, aqui, 10%. 5 vezes 5, 25. 25%. 5 vezes 7, 35. 35%. E 5 vezes 6, 30. 30%. Somando 10 com 25, 35, mais 35, 70, mais 30, 100%, que é o total de pessoas pesquisadas. Lembrando que eu só multipliquei por 5, porque o total da frequência absoluta vezes 5 é igual a 100. E aí eu estou forçando uma porcentagem. Bom, está pronta a nossa tabela de frequências, frequência absoluta e relativa. Agora vamos criar o nosso histograma, o nosso gráfico. No eixo horizontal vou escrever as alturas em metros e no eixo vertical a frequência relativa. Eu poderia criar o histograma relacionando com a frequência absoluta. Vou criar relacionando com a relativa, os percentuais. Como o maior percentual foi 35%, eu criei uma escala aqui de 10 a 40, onde eu vou trabalhar toda a frequência relativa. Primeira classe. A primeira classe foi de 1,60 a 1,69. Vou escrever aqui no gráfico. 1,60 a 1,69, então 10%, a frequência relativa foi 10%, está aqui. De 1,60 a 1,69, eu tenho 10% do grupo, que são 2 atletas. Agora a próxima classe é de 1,69 a 1,78, eu já tenho 1,69 aqui, eu só vou escrever 1,78. Então a próxima classe, de 1,69 a 1,78, nós temos 25%, está aqui. Entre 20 e 30, 25% dos jogadores estão nessa classe, de 1,69 a 1,78, que são 5 atletas. De 1,78, a próxima classe, a terceira classe, de 1,78 a 1,87. 1,78 já tenho aqui, então escrevo só 1,87. De 1,78 a 1,87, nós temos 35%, que é a maioria do grupo, está dentro dessa classe. Logo, escrevo aqui 35%. E a última classe, de 1,87 a 1,96, nós temos 30% do grupo, que são 6 atletas. 30% que está aqui. 35 está entre 30 e 40, então um pouco abaixo de 35. Morreu Maria Preá, está pronto o nosso histograma. E dá para ver pelo histograma
que a maior parte dos atletas, a maioria dos atletas, estão dentro do intervalo de 178 a 187. Encerraremos essa videoaula resolvendo uma questão do Enem. O gráfico mostra a velocidade de conexão à internet utilizada em domicílios no Brasil. Esses dados são resultado da mais recente pesquisa, de 2009, realizada pelo Comitê Gestor da Internet, o CGI. Escolhendo-se aleatoriamente um domicílio pesquisado, qual a chance de haver banda larga de conexão de pelo menos 1 MB por segundo neste domicílio? É uma questão que envolve probabilidade, uma vez que trabalharemos chances, e também uma interpretação de um gráfico que está organizado em intervalos, que também chamamos de classes. A primeira barra desse gráfico, inclusive o gráfico diz respeito ao percentual de domicílios segundo a velocidade de conexão à internet. Na primeira barra, ela informa que 34% dos domicílios pesquisados têm velocidade de conexão à internet de até 256 kB por segundo. Já a segunda barra diz que 20% desses domicílios têm velocidade de conexão à internet entre 256 kB e 1 MB por segundo, e assim sucessivamente. Somando os percentuais de todas as barras, chegaremos a 100%, que é o total pesquisado. Enfim, o desafio da questão é calcular a chance de haver banda larga de conexão de pelo menos 1 MB por segundo neste domicílio. Então, quantos por cento dos domicílios está dentro dessa condição de ter pelo menos 1 MB por segundo? Segundo o gráfico, 15% dos domicílios está dentro do intervalo de 1 MB por segundo a 2 MB por segundo. Vai de 1 a 2, ou seja, tem pelo menos 1, satisfaz a condição. Esse 5%, entre 2 e 4, tem pelo menos 1, satisfaz a condição. Pelo menos 1 significa de 1 em diante, mais que 1. 1 ou mais, né? Maior ou igual a 1. Bom, 1% aqui, de 4 a 8, satisfaz a condição de pelo menos 1. E esse também satisfaz, já que é acima de 8 MB por segundo. 24% aqui não sabe, não responde. Ou seja, essas 4 classes, esses 4 intervalos, satisfazem as condições aqui, a condição da questão, de ter pelo menos 1 MB por segundo. São esses os domicílios, que resultam 15 mais 5, 20, 21, 22% dos domicílios pesquisados tem velocidade de conexão à internet de pelo menos 1 MB por segundo. Só que as alternativas não estão em percentuais, não estão em um número percentual, estão na forma decimal. É só escrever o número percentual na forma decimal da seguinte forma: 22%, escrevendo em fração, é 22 por 100. 22%. Quando eu divido o número por 100, eu desloco a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, 22% é o mesmo que 0,22. E a alternativa correta, letra D. Morreu Maria Preá. Encerramos aqui a nossa videoaula. Saúde a todos, forte abraço, bons estudos e até a próxima.